A história de Esté é admirável e inspiradora. Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia e tem um livro na Bíblia com o seu nome. Esté revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Foi uma mulher exemplar em devoção, fé, coragem, sabedoria e humildade. Uma mulher admirável, e a sua vida nos traz grandes aprendizados. É nesse contexto que vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história e biografia, como se tornou rainha e como foi usada por Deus para salvar a nação de Israel. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal. Haja luz. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos, ative o sininho de notificação e compartilhe em suas redes sociais. Se vocês gostarem do vídeo e caso queira ver outros vídeos, deixarei o link desta playlist aqui nos cards. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Rainha Esté. O título do livro traz o nome da personagem central desta fascinante história, pois este livro está organizado dentro do grupo dos 12 livros históricos do Antigo Testamento. A personagem central tem por nome Hadassah, que vem do hebraico, que significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Sendo que seu nome foi mudado para Esté, que vem da língua persa, que significa estrela. Este livro narra a história de Esté, Mardoqueu, Amã, a rainha Vaste e o rei Assuero. Por volta de 597 a.C., o Reino do Sul, formado basicamente pelas tribos de Judá, Benjamim, foram invadidos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. 11 anos depois, por ordem deste poderoso monarca, os babilônicos destruíram Jerusalém e levaram os judeus para o cativeiro. Porém, o Império Babilônico não resistiu às pressões militares do colossal exército medo-persa, sendo derrotado em 539 a.C. A partir daí, os judeus tornaram-se escravos dos persas. Assuero foi o homem mais poderoso do seu tempo. Governou o vasto Império Pérsico, desde a Índia até a Etiópia, que compreende 127 províncias. A história da Rainha Esté inicia-se no 3º ano do reinado do rei Assuero. Seu autor é desconhecido. Há indícios de que tenha sido escrito por algum judeu que conhecia Suzã. Suzã era uma das capitais do Império Pérsia. Essa capital era a estadia de verão da família real. O Talmud atribui este livro aos homens da grande sinagoga, que seriam mestres anônimos que viveram no período que se passou entre os últimos profetas e os primeiros estudiosos rabínicos. Já os patriarcas da igreja primitiva, por exemplo, Clemente de Alexandria, e autoridades judaicas, por exemplo, Joséfo, atribuem o livro a Mordecai. Esta segunda autoria é mais aceita e definida pela tradição, que ainda reconhecem a possibilidade de ter sido escrito por Esdras ou Neemias. Ao longo de 10 capítulos, provavelmente esse livro foi escrito entre
460 e 400 a.C. Apesar do nome de Deus não ser citado nenhuma vez durante todo o decorrer do livro, é possível vermos o agir do Senhor na vida de Esté e Mardoqueu, assim como sobre todos os judeus para cumprir seus propósitos. A história da rainha Esté ocorreu no palácio de Susã, em Elã, que era uma das 3 capitais do Império Persa. Ela viveu num tempo de grande perigo, pois o seu povo, os israelitas, estava no exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. Hadassa foi uma jovem hebreia, era órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo Mardoqueu, que também era hebreu da tribo de Benjamim. Não há relatos específicos de quando Hadassa perdeu os pais, se no cativeiro ou antes do período de invasão e conquista pela Babilônia. Mas a Bíblia diz que seu parente Mardoqueu adotou-a e cuidou dela como se fosse sua filha. A história de Esté começa quando o rei persa Assuero deu uma grande festa para os seus servos e príncipes, para exibir as riquezas e glória do seu reino. A duração da festa foi inacreditáveis 180 dias, ou seja, 6 meses. A rainha Vasti, que seu nome significa amada, foi a antecessora de Esté no trono. Ela é convocada para o rei exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei Assuero de estar na sua presença. Por este motivo, o rei fica furioso e resolve dispensar Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vasti, o rei ordena que reúnam todas as moças virgens mais bonitas das 127 províncias do reino persa para se apresentar a ele, e dentre elas estava Esté. Antes de partir, Esté recebeu uma orientação específica do seu primo Mordecai. Ela deveria esconder sua origem, trocando até mesmo de nome. Não se chamaria mais Hadassa, agora era Esté. Ela não questiona, apenas obedece. Sua confiança em quem sempre cuidou dela a fez seguir a ordem e assim proteger a sua própria vida. Começa então o que parece um concurso de beleza. O prêmio era a coroa e o coração do rei. Foram 12 meses de preparação para estar na presença do rei. As jovens ficaram recebendo, durante esses 12 meses, tratamentos especiais de beleza e especiarias. Quando Esté chega ao harém era um lugar à parte no palácio do rei, proibida a todos os homens, exceto o rei e os eunucos. Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres do concurso. Eunuco. Neste contexto, trata-se de homens castrados que eram empregados pelos governantes como oficiais dos alojamentos das mulheres na corte real. Hegai se encanta com a beleza de Esté e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Deus tem um plano em mente que é muito melhor que o nosso. Creia que as tarefas que Deus nos dá exigem preparação. Esteja confiante de que a obra do Senhor prepara para a sua vida é muito maior que qualquer circunstância que esteja passando. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Nesta ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se, entre muitas joias. Entretanto, ao contrário das outras jovens, Esté apenas pegou o que Hegai havia orientado. Olha aí sua obediência mais uma vez. Esté tinha sabedoria de ouvir quem tinha uma posição de autoridade na sua vida. Todos que conheciam Esté ficavam encantados por ela. E não foi diferente com o rei.
ele a amou mais que todas as outras jovens e a coroou sua rainha no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esté manteve-se obediente a seu primo Mordecai e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Preocupado com a sua prima, que havia sido criada como filha, Mordecai a visita frequentemente no palácio de Susã. E numa dessas visitas, Mordecai escuta quando dois oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai conta à rainha Esté, que informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiram contra ele. E o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Algum tempo depois, Amã, um nobre amalequita, é exaltado e colocado como primeiro-ministro, sendo o segundo no reino abaixo do rei. E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto do rei para que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mordecai era judeu e servo de Deus, ele se recusa a se curvar diante de Amã. Amã fica muito enfurecido com Mordecai e todo o povo judeu e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não o adorar. Amã planeja um genocídio. Ele convence o rei Assuero de que existe um povo rebelde que se nega a servi-lo e que o rei não deveria tolerar tal atitude. O rei Assuero, sem imaginar que sua rainha era judia, autoriza Amã a fazer o que fosse necessário para disciplinar este povo rebelde. Ele entrega a Amã seu anel real e lhe dá autoridade para fazer o que bem quisesse. Amã envia carta a todas as províncias em nome do rei com o seguinte decreto: com ordem de destruir, matar e aniquilar todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um só dia, no 13º dia do 10º mês, o mês de Adar, e saquear seus despojos. Eu imagino o desespero de homens e mulheres lendo tal decreto. Suas mortes tinham data e hora marcada, e nada poderia fazer, a não ser clamar mais uma vez a Deus, que sempre os socorreu. Quando Mordecai toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinza. Isto era um costume dos judeus na época. Esté fica sabendo da tristeza de Mordecai e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda que os seus servos descubram o motivo da tristeza de Mordecai. Mordecai conta para Esté o plano terrível de Amã e pede para ela interceder pelo povo judeu perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado, mesmo sendo a rainha, seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Por isso Esté ficou receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo alerta que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar num palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esté, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra parte. Com isso, Esté pede a Mordecai que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias e informa que ela e suas servas fariam o mesmo. Nós que somos servos e servas de Deus, precisamos aprender com a rainha Esté a ter sabedoria e lutar pelas nossas causas de forma correta. Quantas vezes queremos ganhar nossos filhos para Deus na base do grito? Queremos transformar aqueles que amamos, mas não pagamos o preço de oração, de jejum pela vida deles. Estamos em guerra contra o inferno. O Senhor já entregou a vitória em nossas mãos, mas precisamos aprender a lutar nossas guerras do jeito certo, com os joelhos no chão. Esse tempo de jejum e oração, convocado por Esté, foi fundamental para a sua vitória.
Creio que durante esses dias ela recebeu do céu a estratégia para falar com o rei da forma correta. Os dias se passaram e Esté coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: pede-me o que quiseres, e até metade do meu reino eu te darei. Ao ler o livro de Esté, vimos que ela, após conseguir entrar na presença do rei e encontrar graça aos seus olhos, ela não revela suas verdadeiras intenções, mas convida o primeiro-ministro Amã e o rei para um banquete e espera no momento certo para fazer o seu pedido ao rei Assuero. Assim como Esté, precisamos buscar no Senhor as estratégias corretas para vencer as lutas diárias e esperar em Deus no momento certo de agir. Durante o jantar, o rei indaga a Esté sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. O que mais me impressiona na história de Esté é a sua coragem e ousadia. Ela arriscou a própria vida para salvar o seu povo. Após tomar uma decisão, ela demonstra determinação para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. No dia seguinte, ocorre um novo banquete, requerido por Esté ao rei. A rainha expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo e decide enforcá-lo na própria forca que Amã havia construído para Mordecai. Acontece que, mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continuava desprotegido, pois o decreto que determinava sua destruição continuava em vigência. Além disso, naquela época, os decretos reais não poderiam ser revogados e por isso Esté intercede pelo povo judeu e convence ao rei de publicar um novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e a se defenderem. Mordecai envia um novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição do seu povo. Até hoje, esse episódio é celebrado pelo povo judeu como a festa chamada de Purim. A palavra significa sorteio, que era a forma de Amã usaria para determinar o dia do extermínio. Aprendemos por intermédio da história da rainha Esté, quando nós nos colocamos em disposição a orar, a jejuar e a agir, Deus dá grandes livramentos ao seu povo. O Senhor colocou Esté no palácio com um propósito definido. Ele também tem abençoado a sua vida com um objetivo: abençoar os que sofrem e correm risco de morrer. Esté cumpriu a sua missão. Então, se estivermos alinhados ao propósito de Deus, nossas histórias ministeriais terão desafios, dias difíceis, batalhas, mas terão também um final feliz. Pois, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, nos diz assim: sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!